Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. As afirmativas a seguir referem-se ao circuito esquematizado abaixo, após o capacitor estar completamente carregado. Nesse circuito, os fios têm resistência desprezível. Considerando o exposto, analise o que for correto. Vamos fazer uma análise primeiro aqui dos seguintes itens. Esse cara aqui, ó, ele pode ser um gerador ou um receptor. Nós vamos avaliar. Ele tem uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz de 60 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Esse outro cara aqui, ele tem uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz de 20 volts, uma resistência interna de 2 ohms. Aqui eu tenho um resistor de 5 ohms, outro resistor de 4 ohms e um capacitor, conforme mencionado no enunciado, carregado de 2 microfarad. Então a primeira observação é a seguinte: se esse capacitor está carregado, essa linha aqui, ó, não tem corrente. Então só vai ter uma corrente dentro do circuitinho da esquerda. Então vamos fazer um circuito equivalente para ele. A gente pode observar que o 60, se ele for o gerador, ele vai jogar no sentido horário a corrente. E o 20 no sentido anti-horário. Só tem esses dois caras aqui. A gente sabe, ó, que o 60 então vai ser o gerador, porque 60 é maior que 20. Então ficou um circuitinho de 40 volts, porque 60 menos 20. Eles estão no sentido contrário. Se estivessem no mesmo sentido, a gente somaria. E eu tenho, como não existe corrente no circuito à direita, eu vou descobrir o circuito equivalente que circula uma corrente aqui, ó. Então vou ter um circuito equivalente aqui com os seguintes resistores: 1 ohm, 5 ohms e 2 ohms. Então, 8 ohms. 8 ohms. Repetindo, esse circuito não faz parte porque não tem corrente nele, porque o capacitor já está carregado. Então, eu vou ter uma corrente aqui no sentido horário, que ela sai do maior potencial para o menor, e eu sei que U ou V é igual a RI. 40 é igual a 8I. Então a corrente vai ser de 5 amperes. Então nesse circuito eu tenho uma corrente nessa região, nessa malha aqui, de 5 amperes. Agora que eu descobri a corrente, eu consigo analisar as alternativas do exercício. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é 5 amperes? Verdade. Verdade, acabamos de calcular. Verdadeiro. Verdadeiro. A carga armazenada no capacitor é de 50 microcoulomb. Então vamos de novo. Ó, eu não tenho uma corrente aqui, ó. Então a DDP vai ser esta aqui, ó. A DDP que eu tenho em cima do resistor de 5 ohms vai ser a mesma DDP que o capacitor é submetido. Então vamos lá, ó. O U ou V é R vezes I. O R é 5 ohms. E coincidentemente a corrente também é 5. Nós calculamos anteriormente. Então essa DDP é de 25 volts. Ok. O capacitor está submetido a uma DDP de 25 volts. Não vai haver nenhuma queda de tensão nesse resistor aqui, porque não tem corrente. Eu sei que capacitância é carga sobre DDP. A capacitância vale 2 microfarad, a carga é Q, e a DDP
é de 25 volts. Então, a minha carga é 25 vezes 2, 50 microcoulomb. Número 2, verdadeiro. Item 3. A DDP no gerador é de 55 volts. Bem, esse cara aqui que é o gerador, esse é o receptor. Então vamos representar o gerador da seguinte maneira. A força eletromotriz, que vale 60 volts. A resistência interna dele, que é 1 ohm. Então aí eu tenho o meu gerador. A DDP no gerador. Então se eu colocar um voltímetro aqui, quanto que esse voltímetro vai medir? Esse voltímetro vai medir a força eletromotriz que foi gerada menos RI, que é o tanto que foi consumida pela resistência interna. Então o voltímetro vai medir 60 menos R, o R é 1 ohm, 1 vezes 5. Então ele vai medir 55 volts. Verdadeiro. O rendimento do receptor menor que 70%. Rendimento é potência útil sobre potência total. Potência pode ser U vezes I. Então o rendimento é V útil vezes a corrente sobre o V total vezes a corrente. Como a corrente é a mesma, eu vou cortar aqui, ó. Esse é o receptor. O esqueminha dele é o seguinte, ó. 20 volts, 2 ohms. E nós sabemos que a corrente que passa por ele é de 5 amperes. Então, o V útil dele é o que ele utiliza para realizar o trabalho, é 20 volts. E o V total é igual a força contra a eletromotriz mais RI. Então vai ser 20 mais 2 vezes 5. 30 volts. Então, o meu rendimento, que é o V útil, 20 sobre 30, vai dar 0,6666. É menor que 70. Verdadeiro. A intensidade da corrente elétrica no resistor R2 é nula. Também é verdadeiro. Não tem corrente em R2, nula. A soma foi 31. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.